Você é um cidadão de bem? Você se considera um cidadão de bem? E mais, você sabe o que é ser um cidadão de bem? E quais as implicações que isso pode ter, tanto para a sua vida, quanto para a vida do mundo ao seu redor, das pessoas ao seu redor? Bom, eu estou dizendo isso porque esse tem sido um tema bastante relevante, bastante discutido aí nos últimos tempos. A gente vê aí, como eu tenho dito nos outros vídeos, o aparecimento, né, o surgimento. Obviamente que ele não surgiu do nada, né, já estava aí dentro das pessoas, mas o surgimento de um conservadorismo político e cultural muito grande. E muitas dessas pessoas se auto-intitulam cidadãos de bem. Alguns deles acreditam que os direitos humanos só valem para humanos direitos, né? Como se os direitos à humanidade, que são dados a todos os indivíduos, independente de quem sejam, fossem negados ou deveriam ser negados a alguns indivíduos, tipo os bandidos, e deveriam ser dados apenas àqueles indivíduos que são de bem, aqueles que cumprem as regras, que pagam as suas contas e tudo mais. Agora, você já analisou de fato o significado dessa crença? Não sei se você tem essa crença, ou se algum amigo seu tem, ou se algum parente seu tem essa crença. Mas essa crença tem implicações muito sérias na nossa vida. E aí eu queria chamar para essa nossa análise a filósofa alemã Hannah Arendt, que nasceu aí no início do século XX, ali por volta de 1906, e ali por volta de 1933, mais ou menos, ela teve que abandonar a Alemanha, de onde ela veio, por causa do regime nazista que não suportava os judeus, né? E ela, na condição de judia, viu em algum momento, para não ser massacrada, viu que ela tinha que fugir de lá. Então, após a Segunda Guerra, depois de tudo que a gente conhece, de tudo que a gente já sabe a respeito do nazismo e do massacre que ele fez aos judeus, aos homossexuais, aos negros e a todas as pessoas que eles não considerassem parte ali da raça ariana, que na cabeça deles seria uma raça mais evoluída, após a Segunda Guerra, Hannah Arendt ressurge lá nos Estados Unidos para entender como é que funciona a cabeça de um nazista. Ou mais do que isso, não precisa ser apenas um nazista, né? Ela quis saber a respeito desse tipo de gente porque naquele lugar, naquele contexto histórico, foram as pessoas que massacraram outras pessoas. No entanto, isso ocorre ao longo da história da humanidade, ocorre até hoje, e não necessariamente são os nazistas que fazem isso. Mas a análise que ela fez foi muito instrutiva para qualquer época, principalmente porque ela se deu conta, analisando ali alguns ex-funcionários do Hitler, que a maldade ela pode ser feita por qualquer indivíduo, ou pode ser posta em prática por qualquer indivíduo, os piores tipos de maldade, sem ele nem derramar uma gota de sangue, ou sequer sem ver sangue. E essa análise dela, ela fez depois que ela esteve diante de um desses ex-funcionários de Hitler, chamado Eichmann, e ele foi acusado na época, após a Segunda Guerra, de promover o massacre de milhões de judeus nos campos de concentração. Agora, o mais interessante disso foi a defesa dele, porque ele se defendeu dizendo não estar arrependido, porque ele não tinha feito mal a ninguém, ele não tinha sequer visto uma gota de sangue em toda a guerra, ele não mandou assassinar ninguém, não foi cúmplice fisicamente da morte de ninguém. No entanto, ele foi o cara que organizou a logística dos trens para enviar aí milhões de judeus para os campos de concentração dentro e fora da Alemanha, naquele contexto. Isso é muito interessante, porque o fato dele não ter pego em armas, o fato dele não ter atirado em ninguém, o fato dele de não ter espirrado sangue na roupa dele, na farda dele, ele acreditou que não fosse assassino e que obviamente não deveria pagar por nenhum crime, porque ele não era criminoso na mentalidade dele. Ele era apenas um cara que seguia ordens. Eram ordens para ele e aí ele seguiu essas ordens. É muito interessante porque ela, avaliando a
fala dela, ela também se deu conta de que entre os nazistas, tanto os que faziam parte do partido nazista, quanto aqueles alemães que apenas apoiaram o regime nazista, a maioria deles não mataria ninguém, né? Não, fisicamente ele mesmo não iria lá fazer isso. Mas eles foram cúmplices e eles deram seu apoio à morte de milhões de indivíduos. Essas pessoas que apoiaram isso, algumas delas queriam ser aceitas no meio, outras delas tinham medo de ir contra o regime nazista, que era muito forte na época, ou por outros motivos elas só queriam fazer o certo. E naquele momento histórico, de acordo com os nazistas, o certo era você entregar os judeus, os negros, os homossexuais para serem massacrados. Então assim eles fizeram. Tal como Eichmann, a maioria dos alemães, apesar de não ter assassinado ninguém fisicamente, foi cúmplice da morte aí de milhões de indivíduos. Esse é o cidadão de bem, o cara que segue as regras, o cara que não faz uma análise mais ampla para saber se ele deve ou não deve seguir essas regras. Até porque ser um indivíduo ético não tem a ver com seguir regras, tem a ver com você questionar o significado das regras, para aí sim você saber se elas servem ou não para você seguir. Nesse caso, se você avaliasse, nós avaliando esse caso, veríamos que matar outros indivíduos por qualquer que fosse o motivo é inaceitável. Até porque se a gente quer ensinar o outro a maneira certa de fazer as coisas, a gente não deve agir como ele age, né? Então como é que eu vou ensinar para um assassino que ele não deve assassinar, se logo após o assassinato dele, que ele cometeu, eu vou lá e sou cúmplice do assassinato dele? O que é que me diferencia dele? Será que existe alguma justificativa suficiente para isso? Né, de que não, nós, cidadãos de bem, temos licença para matar os que não são cidadãos de bem. Será? Né, aí eu chamo também à baila o caso da mulher adúltera, né, que o objetivo dos judeus ali era eliminar uma adúltera do seu meio, né, uma criminosa. No entanto, fazendo isso, você ia ter menos uma adúltera no mundo e 20, 30 assassinos novos no mundo que ajudaram a assassinar aquela mulher. O que é pior? Né? Ou o que é melhor? Então, a questão do cidadão de bem passa muito por isso. Principalmente porque, na atualidade, a gente vive num país extremamente violento, em todos os aspectos, tanto violento em relação à violência de assassinatos, quanto em relação à violência econômica, muita gente com fome, milhões de pessoas miseráveis, e a gente vive nesse lugar e nesse país extremamente violento, e muitas pessoas ainda são a favor da permanência dessa violência. Um exemplo disso é esse grande pacote anticrime do Sérgio Moro, que na verdade está apostando num arrefecimento da violência. Ou seja, se a gente já vive numa lógica, né, do olho por olho e dente por dente, deu tiro, levou tiro, o que ele está querendo fazer é aprofundar essa lógica. Mais do que oferecer uma solução inteligente, ou uma solução inovadora, ou uma solução humanitária, ele que se diz um cristão, não. O que ele faz é apostar todas as fichas dele no encarceramento, mesmo sem avaliar as consequências que esse encarceramento vai ter. E eu estou dizendo que ele não avaliou, porque eu ainda estou dando para ele a chance de reavaliar, porque eu acho que todo ser humano tem uma segunda chance, ou deve ter o direito a uma segunda chance. Agora, se ele já avaliou e assim mesmo escolheu, sinceramente eu acredito que ele está muito mal intencionado. E como cristão, então, nota 0 para ele, porque isso não tem nada de cristão. Agora, dando um outro exemplo, caso você nem saiba quem seja Hannah Arendt, e não sei, talvez o que ela diz não faça muito sentido para você, ou você não concorde, ou você acha que ela é de esquerda, sei lá o que se passa pela sua cabeça. Mas vamos avaliar uma outra questão que e aí chamando à baila mais uma vez a figura de Jesus, a respeito da sua parábola do bom samaritano. Você já analisou
qual que é o significado da parábola do bom samaritano? É muito interessante para a gente analisar esse fato do cidadão de bem. Quem é o cidadão de bem e quem não é o cidadão de bem. Mas eu queria falar um pouco mais sobre isso num segundo vídeo. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aí no canal, aciona o sininho para receber as notificações, manda para outras pessoas se você achar que pode contribuir com a evolução reflexiva delas. E no segundo vídeo a gente fala um pouco mais aí sobre o bom samaritano e o que ele tem a ensinar para a gente sobre os malefícios do cidadão de bem. Até lá!